Oi, pessoal, eu sou Marcelo Schuckmann, CPO e fundador da Swap. Hoje eu estou aqui com o Robert, CEO e fundador da Oxpay. Robert, bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a Swap pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Robert, sou fundador da Oxpay. Nós somos uma conta digital especializada nos transporte. Acho que começar falando do nosso setor Legal, financeiro, junto com o setor que você atende, que é o de transporte, logística, frota, de forma geral. legal. E acho que para começar, adoraria ouvir um pouco mais da história da Oxpay, como começou, qual dor vocês estão resolvendo. Bem, a Oxpay, ela nasceu em 2022. A gente nasceu para atender transportadoras pequenas, médias e grandes transportadoras. A gente entendeu que existia uma dor no mercado. Em época de Pix, não fazia sentido um motorista ou transportadoras levarem muito tempo para pagar, ou um motorista ficar sabendo que seu pagamento deu errado depois de 24 horas. Então, existiam grandes players atendendo esse mercado, com tecnologia que a gente achou que tinha uma oportunidade de melhorar, trazer inovação, trazer tecnologias mais aderentes ao momento atual, que o Brasil exige. E aí, com o meu background de meios de pagamento, inclusive trabalhamos juntos na Stone, trazendo esse background de tecnologia junto com meus sócios que vêm do background de transporte, a gente entendeu que tinha um problema super legal para ser resolvido, que daria para trazer inovação e daria para fazer algo muito grande no Brasil. E aí, então, você está resolvendo um problema de um mercado que é enorme, né? E que move o Brasil no final. Exatamente. Quando a gente fala no Brasil, diferente de características de outros países, mais de 65% das encomendas, das entregas, são em vias terrestres. Então, é um mercado que ele é gigantesco, tem vários problemas para serem resolvidos e a gente atua focado na gestão financeira da transportadora e na gestão financeira dos motoristas. Então, a gente costuma dizer que esse motorista, se ele sua conta pessoal é bem atendida pelos grandes players, a conta profissional, Oxpay resolve. Eu queria te fazer duas perguntas. Quais você acham que são as tendências desse mercado? Então, o que você está vendo um pouco para frente? E quais são as principais dores que os seus clientes vivem hoje, além do contas a pagar ou também o contas a pagar, que vocês estão vendo para resolver e como vocês estão pensando em resolver? Tendência tem vários pontos, sempre a tecnologia como sendo um meio, né? Tecnologia aqui no meio como sendo um ponto focal, mas o que é construído ao redor dessa tecnologia. Tem uma tendência agora muito forte que são as frotas elétricas. Então, quando a gente pega características, vou trazer até um pouco de frota fracionada. A gente vai lá naquela última milha, no last mile, que é a exigência a nossa exigência como compradores. Cada vez mais você quer receber mais rápido na tua casa. Você não aguenta mais esperar 2, 3, 4 dias. Então, até falando um pouquinho de frota fracionada, a gente tem os carros elétricos que ajudam a deixar essa operação mais barata, mais em conta com a economia de combustível. Mais de 70% do custo hoje de um transportador está relacionado a gastos de combustíveis. Então, acho que é uma grande tendência. Quando eu falo em dores, eu acho que uma grande dor é aquela transportadora que tem a frota própria e frota terceirizada. Como que ela consegue garantir que a frota terceirizada dela tem uma relação de fidelidade? O turnover é muito alto de motorista. Quando a gente olha para o passado, crianças e tudo mais, era muito natural falar, pô, vou ser motorista. Hoje em dia, não. Dificilmente você vê uma criança falando, vou me tornar um motorista. Então, acho que um grande desafio é como conseguir uma mão de obra especializada, não só para a frota interna, mas para a frota externa também. Super, super interessante. E para o grande público que não está tão inteirado, o que é uma frota fracionada? Entregas fracionadas, né? A gente tem as entregas que são de transferência, onde eu pego de um grande CD aqui em São Paulo e levo lá para a Bahia, e eu tenho uma situação diferente, que eu pego um monte de pequenas mercadorias, um celular, em casa toda semana tá chegando um monte de coisa da esposa. Então, são esses pequenos pacotes que tudo é colocado dentro de um carro e a gente fraciona, aquela entrega porta a porta. Então, aqui tem um desafio gigantesco e, por características, essas transportadoras estão operando muito com frotas terceirizadas. Existe uma grande dificuldade de conseguir novos motoristas e fidelizar esse motorista. Bom, aí entrando aqui no nosso mercado, né, no mercado financeiro, tem uma tese de mercado, fala que toda empresa vai se tornar uma fintech. Ela surgiu lá em 2018, é um fundo americano chamado A16. Uma sócia falou essa frase, fez uma tese,
a gente nasceu com base nisso, né, Embedded Finance, mas a gente evoluiu um pouquinho. A gente começou a falar que toda empresa com um ecossistema forte ou com direito de servir vai e deveria se tornar uma fintech. E aí entra a Oxpay servindo esse grande mercado de fretes e frotas de forma geral, de transportadoras. Queria pegar um pouco da sua visão dessa dor financeira que vocês estão resolvendo e também dessa tese. Você acredita que toda empresa deveria estar investindo em serviços financeiros, mesmo que não vai ser seu próprio? Eu acho que é muito natural o que vem acontecendo no Brasil. Cada vez mais as empresas estão precisando atender com mais excelência. Então ela precisa atender para ter competitividade. Quando a gente decidiu construir um negócio que era nichado, focado, existem várias contas digitais hoje espalhadas pelo Brasil, né? Várias contas, só que quando a gente entrega um produto nichado, a gente consegue atender de uma forma mais personalizada. Então, eu acho que, falando um pouco, eu acredito muito na tese, até por isso que a gente decidiu construir o nosso produto, utilizando uma infraestrutura toda da Swap, como tendo nossa parceira. Então, a gente hoje ajuda as transportadoras. Ela pode ser pequena, grande e média. Ela está trazendo serviços financeiros porque serviços tradicionais já não fazem sentido para a tua operação. Então, hoje ela utiliza a Oxpay, por consequência, está utilizando também a Swap para melhorar justamente a sua gestão financeira. Então, eu posso dar um exemplo aqui até, uma perna que nós temos dentro do nosso ecossistema, que é o crédito, né? Então, a gente tem, a transportadora ela leva 60 a 90 dias para receber, e ela precisa pagar o motorista em 15 dias. Então, antes de ter essa infraestrutura, antes de pensar nessa forma, antes de olhar para um lado financeiro, isso era a realidade. Quando a gente entrega soluções que ela consegue fazer isso de uma forma diferente, ela ganha diferencial. Ela fala, não, mesmo que eu tenha essa situação aqui de mercado que a indústria me exige, eu tenho um parceiro, eu tenho um serviço financeiro, eu tenho uma infraestrutura, eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma empresa ou uma conta especializada que me ajuda a mudar esse cenário. E eu ganho mais competitividade a partir disso. Então, hoje a principal dor ali do financeiro de uma transportadora é que ele tem um fluxo que está faturado e acaba ficando descasado. Ele vai receber em 60, mas tem que pagar em 15. Exato. E aí vocês começaram resolvendo, dando crédito para esse cara, ajudando ele a casar esse fluxo. A gente acredita que o crédito é commodity. Sim. O crédito ele consegue encontrar em qualquer lugar. Então, a nossa estratégia ela foi um pouco antes. Então, primeiro, nos pilares da de tecnologia, a gente entendeu qual que eram as dores. Então, a gente ajuda a transportadora desde a contratação do motorista. Então, o motorista que levava 2 semanas para ser contratado, agora ele é contratado em 3 cliques e leva menos de 3 minutos. O motorista ele entra, está apto a poder transportar para uma transportadora com segurança. O segundo ponto era o processo de pagamento. Não fazia sentido ter 3, 4 pessoas fazendo processamento em lote ou pagando um absurdo para fazer TED. Então, com a nossa solução, ele faz todos os seus pagamentos de uma forma muito simples dentro de um ecossistema de contas Oxpay. Conta Oxpay abrindo lá na Swap, né? Acho que essa é o nosso pilar aqui forte. E por último, a gente entendeu que tinha um problema, que era esse descasamento. Quando a gente vai para uma classe C, D e E, ele não tem acesso a crédito. É muito fácil para uma classe AB ir lá conseguir um crédito barato. Quando a gente vai para uma pessoa classe C, D e E, que tem uma necessidade de crédito, não tem um cartão de crédito, a antecipação desse recebível para ele faz muito sentido. Muda a vida dele, muda a jornada. Eu tenho uma curiosidade até para falar. Quando a gente foi conversamos com muitos motoristas, e aí a gente falou assim, tá, mas como que é a sua rotina? Ele saía de casa às 6 da manhã, e quando ele tinha dinheiro ele ia para a transportadora, e muitas vezes que não tinha, ele ia fazer Uber, porque o Uber pagava à vista. E aí, consequentemente, a transportadora estava concorrendo com a Uber, aquele profissional. Perfeito. Então, nessa jornada, nessa mudança, trazendo a solução, com serviços embedados, a gente muda esse jogo, né? Então, no final, vocês estão misturando tecnologia com serviço financeiro, com crédito, para ajudar a gerir ali o financeiro da empresa, gerir o mundo corporativo que a transportadora tem que gerir, né? Perfeito. Quando a gente fala para transportadora, é a conta profissional dela, onde ela tem gestão com funcionalidades que ela não encontra em nenhum outro player. Então, a gente, falamos sobre uma conta inteligente especializada nesse setor, e a gente maximiza a relação entre essas duas pontas, entre transportadora e motorista, deixando esse processo extremamente simples. O motorista, ele desde uma pessoa física, a gente ajuda eles transformando em uma pessoa jurídica, abrindo o MEI, fazendo todo o processo de gestão desse cara. Até entrando nesse ponto e em outros, o que é futuro da solução? O que vocês estão vendo para
continuar crescendo a solução e ajudando as transportadoras e os motoristas? Legal. O que a gente vê como desafios, até antes nosso, mas também das transportadoras, né? Dos nossos clientes. Estamos aqui para servi-los, sempre ele como foco. A gente vê alguns itens que são importantes para essa transportadora continuar sendo competitiva, né? Hoje, a inteligência artificial é um ponto extremamente forte dentro do setor de logística. A McKinsey lançou uma pesquisa recentemente, fez um estudo, que 15%, até 15% de economia para transportadoras que estão injetando inteligência artificial na sua operação. Legal. Então, a Oxpay está sendo um braço de tecnologia para as transportadoras para serem mais eficientes e principalmente para ajudar na redução de custo. Como que a gente quer continuar ajudando esse setor? Cada vez levando mais serviço agregado, levando mais produtos que olhem para a cadeia como um todo. Sempre deixando muito claro que nós somos a ponta financeira. A gente está vendo, a gente teve várias ondas de tecnologia, começou com a internet, depois a onda cloud, a ascensão das fintechs, AI agora. A gente sempre usou o termo transformação digital. Acho que hoje muita coisa a gente já migrou para o mundo digital, então o que existe é uma grande otimização digital com AI. Isso acontece de forma exponencial em vários mercados. Queria ouvir de você, qual a importância para as transportadoras dessa transformação ou otimização digital e como isso está ocorrendo nesse mercado especificamente? Legal. Eu queria pegar um gancho de 2010 para cá. Então, quando a gente volta lá para 2011, nós descobrimos que tinha um grande catálogo de produtos para os restaurantes através de um aplicativo. Então, nasceu o iFood. Em 2014, a gente aprendeu que pedir táxi poderia ser feito de uma forma diferente através de um aplicativo. Agora, aquele termo dá uma gugada aí, está mudando. As pessoas já estão utilizando muito o famoso ChatGPT. E eu acho que uma coisa que eu queria deixar até como uma dica para as transportadoras, seja ela uma transportadora de qualquer tamanho, dá para colocar mais tecnologia na sua operação, de forma muito simples. Quando a gente fala, e de novo trazendo um pouco da IA, que é uma tendência muito forte, mas queria dar uma dica um tanto mais prática. Aplicar a IA pode ser de um jeito, começando pelas pessoas. Começar pelo founder. Então, os fundadores precisam da transportação, não importa que não é de tecnologia, mas falar de inteligência de IA para os seus colaboradores. Incentivar através de curso, contratar uma ferramenta para esses profissionais poderem especializar. E tem um outro ponto que é importante também para colocar isso na prática, microprocessos dentro da operação. Para uma transportadora, o tempo é fundamental. Entregar rápido no prazo é fundamental para o diferencial dela, para atender tanto o cliente na ponta que recebe, quanto quem está contratando. Então, buscar um profissional, mesmo que ela não tenha um time de desenvolvimento, buscar um profissional de tecnologia que entre, olhe para um processo e automatize através de serviços e agentes autônomos. Então, essa é uma dica que eu deixo para as transportadoras operarem e desmistificar esse negócio da complexidade da IA e colocar a IA na prática. Boa, muito bom. E aí, você que está imerso no setor, entendendo as dores, o que você vê de futuro nos próximos 3 a 5 anos, assim, para o setor de transporte? Legal. Eu vejo um ambiente extremamente competitivo, então ele está cada vez mais competitivo. A gente tem grandes embarcadores que estão tomando como decisão internalizar operações, porque ele precisa de qualificação. Então, acho que a grande tendência é a gente cada vez mais ter operações distribuídas, onde nós precisamos de transportadoras que esteja pronta, com operação pronta, eficiente, que pega de ponta a ponta. Então, dados em tempo real é um ponto extremamente diferencial. Não adianta mais você querer saber que teu pedido, teus produtos estão... Cara, não sei onde está, onde que ele está. Torre de controle é fundamental. Eu preciso saber do ponto A ao ponto B, tudo traqueado de forma muito em real time. É informação de ponta rápida. Acho que isso é uma grande tendência para os próximos anos. E linkando aqui com o nosso universo, qual que você acha que é o papel das soluções financeiras nesse futuro? Eu acho que é conseguir entregar soluções personalizadas. Acho que isso aqui, para mim, é um grande diferencial. Então, se a gente quer atender setores que têm carência de tecnologia, e aí falando no setor de transporte, principalmente é um setor gigantesco, que tem carência, ele é muito dividido, tem o agro, tem o last mile, tem vários setores. Eu acho que a nossa missão como servidores de tecnologia de produtos financeiros é trazer soluções cada vez mais personalizadas e com baixa fricção para começar a operar. E aí, olhando um pouco para fora, assim, a gente falou do que as empresas de transporte, logística, gestão de frota de forma geral deveriam olhar para a AI para dentro,
otimizar processos, mas olhando para fora, na sua opinião, como elas se posicionam para ter um diferencial nesses próximos anos e desde já? Um grande diferencial tá na operação, né? Não sendo repetitivo, para fora, assim, eu acho que é o produto que ela oferece. Uhum. Então, a gente viu muitas transportadoras nascendo e crescendo de forma familiar. Então, muito familiar, fazendo apenas um modal, entregando apenas um produto para o mercado. Então, para ela ser cada vez mais competitiva e olhar para fora, diversificar. Então, ela é especializada talvez em um modal, especializada talvez em um produto, mas ela diversificar os seus produtos para poder cada vez atender mais segmentos que estão entrando no Brasil. Acho que isso é um grande diferencial para aquela transportadora que atender a nível Brasil como um todo. O Brasil é muito grande. Atender localmente talvez não seja a melhor estratégia para longo prazo. E se tivesse que fechar com uma mensagem da Oxpay para as transportadoras, qual que seria a mensagem? Da Oxpay para os meus clientes conte com a Oxpay como um serviço totalmente personalizado, com atendimento diferenciado, um atendimento muito próximo. Acho que é isso que a Oxpay oferece hoje para os nossos clientes. Nosso diferencial, a tecnologia, mas o atendimento, a forma que a gente lidar com o nosso cliente no dia a dia, é o que fez a gente, está fazendo a gente ganhar o jogo. Bom, a gente está nesse mundo de empreender, né? Então, estamos ambos empreendendo, a gente viu gente muito boa empreendendo, aprendeu um monte de coisa, Sim. viu coisa que a gente gostaria de fazer, outras coisas que a gente não gostaria de fazer, viu perfis que a gente gostava, perfis que a gente não gostava. Construindo a Oxpay, o que é tipo, principal, assim, principais aprendizados, coisas que você fez, falou, cara, isso eu repetiria, e os principais aprendizados, falou, cara, nunca mais vou fazer isso, fiz, errei, e aí olhando também, falando muito de construção de time, assim, como foi essa jornada, e o que você aprendeu na nossa trincheira conjunta que você traz para o dia a dia hoje? Excelente pergunta, Chico, excelente pergunta. Eu acho que tem um negócio que na Oxpay errei achando que eu não iria errar, que é encontrar as pessoas certas para poder construir um negócio com você. E aí, quando eu falo construir, não necessariamente são sócios, mas aquelas pessoas que acreditaram naquele sonho, acreditaram naquele projeto e estão desde o dia 1. E escolher as pessoas que querem construir algo muito grande desde o D0 está sendo fundamental para a construção do nosso negócio. Então, nessa jornada, a ansiedade, e a gente aprendeu, olhou muito lá no passado, cara, encontrar as pessoas que são aceleradas ou então Gente boa, né? gente boa, gente que realmente está aqui para fazer o negócio acontecer. Então, inclusive um dos nossos valores é faça acontecer, né? E encontrar as pessoas foi um desafio, porque uma empresa muito pequena, uma startup, um sonho que estava guardado aqui no coração, e aí convencer uma pessoa que talvez tivesse numa empresa super grande para falar assim, cara, vem aqui e vão empreender comigo. Então, esse foi um desafio. E quando eu não segui esses critérios de trazer muito pelo perfil comportamental ou pelo grande sonho, quando eu tentei olhar apenas algumas habilidades técnicas, acabei errando. Então, acho que o aprendizado está sendo construir um time muito bom. Pessoas certas. Aprendizado é cultura na frente sempre. Sempre, E sempre. eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o perfil certo não tem, aliás, perfil certo ou errado, mas tem o nosso perfil, tem o perfil da Oxpay, tem o perfil da Exato, Swap, e a exato. pessoa pode ser ótima, mas se ela não tiver o perfil da empresa, alguém vai se frustrar. A Exatamente, empresa pode se frustrar, a pessoa pode se frustrar com a empresa. exatamente. Isso é um aprendizado perfeito. Hoje, dentro da Ox, a gente tem. Eu posso falar muito do primeiro desenvolvedor. Ele foi contratado no Natal. Era dia 25 de dezembro, nós estávamos fazendo a entrevista, e no dia 1º ele estava codando os primeiros códigos da OxPay. Então, acho que é uma pessoa que está com a gente até hoje é nosso sócio. Então, é esse tipo de pessoa que faz a gente, cara, dar a motivação de levantar e falar, estamos construindo algo bacana, e na hora que dá um problema, porque problemas acontecem, problemas grandes, problemas pequenos, todos os dias, mas eu acho que a gente tem que ter um time muito forte junto para continuar fazendo acontecer. E aí, empreender no Brasil, desafios, coisas boas, coisas ruins e futuro. Você está otimista? Você está não tão otimista? Como que você está? Se eu tivesse construído mais 3 empresas, eu continuaria construindo no Brasil. Acho que tem muito problema para ser resolvido. E eu gosto muito de me inspirar lá fora, olhar o que está sendo construído lá fora, o modus operandi, mas resolver problemas daqui do nosso país. E não é porque questão só de patriota e tudo mais, é porque eu realmente acho que o Brasil tem muita oportunidade ainda. A América Latina como um todo tem muita oportunidade. E quando fala em serviços financeiros, então, aí eu acho que tem um mar de oportunidade gigantesca, e eu quero continuar criando soluções ainda locais.
que hoje são os valores da OxPay? O que vocês acreditam? De onde veio? Conta um pouquinho. Primeiro, a gente gosta de falar muito em tempo, né? E não é tempo só para fazer um processo rápido. É para os nossos clientes poderem ter tempo com a família, tempo para pensar no seu negócio. Eu atendo um setor que os profissionais acordam muito comum, acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite. Ou então, quando a gente fala de até mesmo um motorista e um caminhoneiro, ele está passando uma vida em cima de um caminhão, tomando arrebite, passando por problemas, ficando longe da família. Então, a nossa proposta, a gente quer entregar tempo. Tempo para as pessoas terem mais tempo para as suas próprias vidas. Então, quando a gente automatiza um processo, quando a gente deixa um processo que levava 2 horas, com 2 minutos, a gente acha que a gente está levando qualidade de vida para as pessoas. Acho que isso é o que a gente fala todos os dias dentro do nosso negócio. Valor está muito relacionado a um trabalho de excelência. Então, a gente sempre fala, cara, queremos entregar o nosso melhor com o que a gente tem hoje. Então, não importa o tamanho que nós temos, sempre vai ser tentar entregar o melhor para o nosso cliente, para quem a gente está atendendo, para os nossos parceiros, para os nossos colaboradores. Outro ponto também é a evolução contínua. A gente não topa, no dia seguinte, não estar 1% melhor. Então, a evolução tem que ser contínua, a evolução em todos os aspectos. A gente quer que as pessoas estejam trabalhando conosco, estejam felizes na sua casa. A gente não quer que as pessoas estejam, tipo, cara, acabando com família. Eu tenho 2 filhos e para mim isso é muito importante, o lado familiar, o lado pessoal. Minha esposa, ela empreende comigo, ela não está na minha empresa, mas quando você começa a empreender, você traz a família para empreender com você. Então acho que é um jogo, a gente acha isso muito importante. E acho que um outro valor que a gente acredita muito, que é o faça acontecer. Isso pra gente é muito simples e é muito no dia a dia. Faça acontecer. E aí, trazer responsabilidade para você mesmo. Então, independente de cargo, independente de, cara, das dificuldades, faça acontecer. Eu preciso pegar essa água e colocá-la do outro lado. Cara, eu vou fazer acontecer sozinho, eu vou buscar time, de alguma forma eu vou fazer isso aqui acontecer. Talvez a gente saiba só 30%, os outros 70% a gente aprende junto. Então a gente tem que fazer acontecer. Eu gosto disso. Muito bom. Pô, meu amigo, queria te agradecer pelo nosso tempo, pela nossa conversa. Sempre bom falar com quem passou pelos mesmos lugares, quem viveu as mesmas coisas, se reencontrar e desejar não só sorte, como muito sucesso para o OxPay, porque o seu sucesso é o meu, é o nosso, e eu estou muito animado por o que está por vir, estou super orgulhoso da operação que vocês estão construindo, a gente está ajudando. Acho que o futuro é brilhante. Agradeço por estar aqui, agradeço pela oportunidade, pela confiança na OxPay. Acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana junto. Vocês são nosso parceiro-chave. E 2025, 2024 foi um ano incrível para a gente. 2025, um ano melhor ainda. E vamos crescer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu. Obrigado.